Eu li o livro de Eclesiastes e encontrei escrito: há um preceito para todos os tempos na vida de cada um. Tempo de nascer, tempo de crescer, tempo de morrer. Tudo debaixo do sol é vaidade. Só não é vaidade aquilo que nós comemos e bebemos. Aí eu escrevi uma estrofe assim: os tempos se passam, as coisas acontecem. O sol nasce e resplandece, as nuvens se propagam, seu raio escurece e a mentira se queima e a verdade aparece. Para mim, a poesia, quando você inspira a sua poesia, a sua história, é uma filosofia de vida muito grande. E eu me sinto feliz escrevendo poesia. Eu me sinto feliz quando vem uma inspiração fundamentada pela minha própria vida, pelo meu próprio cérebro. Eu me chamo Antônio de Souza, sou filho da Dona Zélia e José de Souza. Eu nasci em Avanhandava em 1943. Eu nasci numa cidade onde que os jesuítas fundaram essa cidade, e esse jesuíta se chamava Avaia. Ele tinha o apelido de Andava porque ele catequizava os índios, ele andava pelo sertão e ele catequizava os índios. E eu nasci nesta cidade, Avaia Andava. Em 1949, a gente mudou Ibiporã, na fazenda Engenho de Ferro. Naquela fazenda, o meu pai me pôs eu na escola. Então, a primeira vez que eu fui na escola, em 1949, fui na escola, mas não pude conseguir me alfabetizar porque encontrei onça no caminho e fui obrigado. Aí meu pai não deixou mais a gente ir para a escola. Foi interrompido por causa que tinha onça no caminho da escola. Em 63 nós mudamos para o Perobal. E chegamos no Perobal, quando deu a geada, foi um fracasso maior do mundo, porque a nossa economia era o café. Ficamos fracassados, devendo do sítio, sem poder pagar quase por causa do café que foi dado o fracasso da geada. Dia 17 de junho de 78, eu bati meu cartão a primeira vez na Itaipu Binacional. Em 81, quando eu estava na Unicom, eu resolvi fazer o meu poema, que eu sentia assim, os paraguaios, meus amigos, sentia assim, decepcionado com os brasileiros por causa da grandiosidade, porque o Brasil ganhou a guerra do Paraguai, ficava assim. E eu então comecei a estudar os livros sobre a guerra, e daí eu cheguei a um ponto de vista que esta guerra foi injusta. Esta guerra do Paraguai foi a guerra mais injusta que pôde haver. Itaipu Binacional, um exemplo de paz mundial. O Brasil e o Paraguai eram dois países adolescentes. Armaram uma grande guerra, neste meio morreu muita gente. Se passar o tempo e a confusão acabou. Foi assim como uma tempestade que o vento levou. O que era fraco morreu e o que era forte enraizado ficou. Dois presidentes e duas mãos amigas se ajuntaram. Daí por diante uma fonte de paz se jorraram. A engenharia do Paraguai e do Brasil se ajuntaram. Os dois elencos em uma só missão empenharam. Armaram uma placa de bronze com inscrição natural. Nela está escrito:
Itaipu Binacional. O Brasil e o Paraguai não são mais adolescentes, todos trabalham juntos, suas decisões são coerentes. Guerra tem que ser guerra, contra inseto e inundação, mas não jogando lança contra nossos irmãos. Fonte de água, fonte de paz jorrada, foi a causa de milhões de quilowatts de energia gerada. A alfabetização minha primeiro foi no canteiro de obra, que eu entrei lá na escola, fiz a 8ª série, alfabetizei no canteiro de obra. E depois eu fiz o 2º grau no anglo-americano, mas eu reprovei o 3º ano e eu reprovei e não continuei mais, porque eu estava desempregado, a minha situação financeira estava muito precária. Mas eu escrevi a minha poesia, continuei escrevendo outra poesia, que foi do Dia dos Professores. Ser um mestre é a missão mais sagrada do mundo. Ensinar os seus conhecimentos aos que não sabem é distribuir luz para o mundo. Eu recebi uma grande luz, foi um clarão profundo, foi o ensino dos meus mestres que me ensinou mais o mundo. Eu agradeço a todos os meus mestres queridos, rogo a Deus que sua missão seja expandida e toda a sua tarefa neste mundo seja cumprida. Quando o meu filho fez a carteira de pesca, a gente pescou bastante aqui no lago de Itaipu. E eu pescava junto com meu filho, era junto. Ele era pescador profissional e eu pescando junto com ele, porque eu não tinha nada que fazer, fazia companhia com ele e limpava o peixe e ajudava ele na pesca. Bem, daí houve a proposta de mais peixe em nossas águas. Quando houve esse plano de mais peixe em nossas águas, e eu fiquei muito feliz de ver o projeto e que poderia dar certo, que teria tudo para dar certo esse projeto, mais peixe em nossas águas. Porque além de não precisar fazer mais a extração do peixe da natureza, a gente ia criar o peixe em tanque-rede. Então, aí veio o Instituto Federal, veio a Itaipu Binacional, ensinou a gente também classificar os peixes, como tratava o peixe, a ração que dava para o peixe. E aí trouxe uma inspiração muito grande, que eu lembrei muito de um livro que eu li da teoria de Lavoisier, a lei de transformação de massa. No mundo nada se cria, tudo se transforma. Eu estou muito satisfeito, muito contente, porque nós conseguimos virar a nossa rotina. Em vez de pescar, criar e levar para casa. E daí veio para mim uma inspiração de eu agradecer esse maravilhoso lago, que eu tenho esse lago como se fosse minha mãe, porque como se fosse eu estivesse assim no seio da minha mãe. Aí veio a inspiração e eu escrevi a minha poesia da Mãe Lago. Mãe Lago, estar junto de você é uma grande satisfação. Mãe Lago com seus seios abertos, dando a seus filhos a sua alimentação. Mãe Lago, mãe gentil, ó pátria amada, Paraguai e Brasil. E eu escrevi uma poesia da minha própria pessoa, da minha própria história. E eu escrevi assim:
vou dizer narrando toda a minha história, sofrimento e glória, alegria e dor. Eu sou como uma abelha que na constante lida para ganhar a vida vou de flor em flor. Se estou no trabalho, arriscando a sorte, enfrentando a morte para ganhar um pão. Se um aplauso eu merecer na realidade, sinto a dor no peito, um cenário triste de uma grande saudade. Esta é a minha história, mas esta poesia é de todo o ser humano.